décimo segundo, gente? Não, 13º, né? 11º. Não. 12º. 12º, bom. 12º dia de Pode Criar. E ó, não canso de lembrar vocês que a gente tá no Espaço Novo, parceria com o Espaço 7, com o apoio do Koji. A gente vai deixar aqui na descrição. E olha só a convidada de hoje, Gleisiele Oliveira! Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. A gente já se conhece, né? Isso vai ficar visível aqui durante o episódio. Porque desde a época da faculdade. Desde a época da junto. faculdade. Como você tá, Gleice? Tá bem? Tô bem. Sobrevivente. Foi fácil chegar aqui? O que você achou pra chegar no espaço? Foi super tranquilo. Eu moro em Paraisópolis, lá na Zona Sul. Uhum. Então peguei linha Lilás, desci na Chácara Clabin. Esse nome é difícil. E daqui pra cá foi um pulo, 5 minutos de lá pra cá. Ver assim, é uma nostalgia, você continua com a mesma energia assim, maravilhosa. Mesmo jeitinho. Eu digo a mesma E já coisa. faz anos, né? Faz anos que a gente Faz. pra fazer... Desde 2019? Por aí. Que foi quando a gente Não, faz- 2020. Início de 2020, que foi quando a gente foi pegar o nosso papel da colação. Eu lembro. A gente se viu, a gente tem foto junto. Eu lembro, inclusive. eu lembro desse dia. 2020. Mas vamos lá, hoje a gente vai contar essa história dentro do audiovisual. Tá. E assim, vamos começar do início, né? Claro. Como foi que você conheceu o Criar, Gleide? Você lembra que momento que você estava da vida? Como é que o Criar chegou para você? O Criar, ele tem uma relação muito especial na minha trajetória enquanto pessoa e enquanto profissional. E é uma história curiosa até chegar ao instituto, né? Até chegar a cursar. Eu entrei numa ONG, que é o PEC, que é o Programa AIC na Comunidade de Paraisópolis. Eu sou moradora de lá desde sempre. Legal. Aos 13 anos de idade. E aí eu comecei a fazer música, teatro, dança. Eu me apaixonei por teatro, então é a minha grande paixão e uma das minhas profissões hoje em dia. E aí, dentro da ONG, eles já eram aliados sociais com o Criar e falou, isso 2011. Aham. Abriu vaga pro Instituto Criar e a gente, Instituto Criar, o que é audiovisual? E a gente nem... Sim. Mas vamos se inscrever. E aí a gente se inscreveu. Eu me inscrevi e junto a Dayana Andrade, uma próxima convidada boa aí pra vocês. Boa, a galera de produção já anota aí pra gente chamar depois. E a gente se inscreveu e foi todo o processo seletivo, todo um rolê para chegar até lá. Então, imagina, sair de Paraisópolis para ir para o Bom Retiro. Ônibus, acordar cedo, mas fomos assim, isso em 2011. Chegamos lá, fizemos. E eu não sabia muito bem o que era. Então, eu vi cabelo e maquiagem, vi ali figurino, que era o que me interessava um pouquinho mais por conta do teatro, e vi edição. Isso em 2011. Aí eu falei assim, primeira opção é figurino, segunda opção é edição. Aí, nessa época, o processo seletivo era muito diferente, assim, porque você ia na sala e você tinha ali uma pequena palestra falando sobre o que era e tal. Aí você fazia uma provinha, respondia lá uns questionários e depois tinha uma outra palestra geral e era isso, você esperava, aguardava o resultado. Aham. Isso em 2011. Eu não passei. Você não passou? Não passei, que era pra turma que turma era 8. Turma 8, ok. Turma 8. Mas a Day passou. Aí eu achei massa, suave, tá tudo Ficou tudo triste certo. ali, mas ficou feliz Fiquei pela amiga. triste, Tocou, fiquei feliz né? pela amiga, toquei. E aí, nesse ano, eu comecei a cursar o SENAC, Técnico em Artes Dramáticas. Eu consegui bolsa, graças ao PEC, e comecei a cursar. E a Day também cursava comigo. Então, ela saía do CRIA e ia pro SENAC. Aí, beleza. Aí, É um 2000... curso na área de teatro, é isso? Isso, Técnico em Artes Dramáticas. Então, é o curso que a gente fez. E aí, beleza. Aí, 2012, abriu de novo. Eu não ia tentar. Eu falei, não vou tentar esse ano. Chega, já deu. Aí, um amigo meu falou assim, eu fiz... Se eu não me engano, ele foi da turma 5. E aí, tinha um outro que eu conheci também, que foi da turma 6. Tenta. Você não vai se arrepender. Faz de novo, tenta. Uhum. E a Day também falou a mesma coisa. Amiga, tenta de novo. Vamos lá, vai dar certo. Fui em 2019. E aí eu fui com uma cabeça assim...
espelhado na Dai, que tava fazendo produção. Eu falei, eu vou tentar produção de novo e tentar edição. Então, minha primeira opção era produção e a segunda edição. Beleza. Fiz a provinha de edição, conheci a Márcia, ela já deu aquele medo, assim, inicial, porque ela era uma mulher forte, maravilhosa e tal. E tudo era muito, assim, organizado e tal, mas fiz a prova, depois fui pra edição, não cheguei a fazer lá, porque não lembro se nesse ano a gente fazia as duas ou se fazia uma só, e suave. Voltei pra casa. Não passei de novo. Na segunda tentativa? Não passei na segunda tentativa. Dessa vez eu fiquei bem triste, porque eu já precisava, 18 anos, precisava arranjar um emprego, 18 para 19, ali quase 20 já, precisava arranjar um emprego, e aí, o que eu vou fazer da vida agora? Caramba! Fiquei triste. Passaram 2 semanas, eu recebi uma ligação. Sim, eu tenho um telefone fixo ainda em casa. Isso é herança da minha mãe, mãe solo. Então, telefone fixo era o jeito como ela se comunicava com a gente. Ligaram no telefone fixo e era do PEC. Falando, Glaze, você passou para uma segunda chamada para produção. Eles não completaram as vagas e aí o pessoal que eles mais gostaram, eles querem fazer uma entrevista para uma segunda chamada. Você topa? Nossa, falei, claro que eu topo. Era a luz do fim do túnel. Aí fui para essa segunda chamada, assim, mas eu fui muito tranquila. Assim, todo mundo olhava, você não tá nervosa? Eu falei, não tô nervosa. Fui com um sorriso no rosto, super tranquila. E aí foi a etapa de entrevista com a Márcia e com o Marcelo, que era o professor de habilidades socioemocionais. E eu tranquila, com um sorriso no rosto. Aí a Márcia perguntou assim pra mim, por que você tá assim, feliz, tranquila? Eu falei, eu não sei, eu tô muito segura, eu tô tranquila, eu fiz a minha parte, cheguei até aqui. Aí ela olhou assim, beleza, seguimos o baile. Uma semana depois, deram o retorno e eu passei. Aí eu falei, meu Deus! Então você tava sentindo já que aquele era o seu momento. Eu fui sentindo que era aquilo. E era a produção que você fez? Fiz pra produção. E aí foi incrível, porque era aquilo, né? Tinha bolsa que ajuda muito. Nossa, sim. Então, tinha uma renda ali que eu poderia contribuir com os custos da família e tal. E poderia me desenvolver. Estava fazendo teatro também, então ajudaria ali nos dois. E aí foi maravilhoso. Foi a coisa mais incrível. Eu sou completamente apaixonada pela Márcia. Márcia, um beijo. A gente chamava ela de Águia. Porque ela sempre estava vendo tudo e a gente... Como é que essa mulher descobre tudo, gente? Então a gente chamava ela de Águia. E eu aprendi muito a me desenvolver enquanto pessoa no Instituto Criar e enquanto profissional dentro dessa área. Então, eu devo muito aos professores maravilhosos, aos meus colegas incríveis e a toda a experiência que eu vivi ali que foi única, assim. Então, essa foi a minha trajetória até o Criar. E aí, mas vamos investigar um pouco mais aí, você fez resumir, né? Desse período que você estava no Criar, você entrou de produção, né? Entrei de produção. Você lembra de algum momento de você dentro do curso de produção que você falou, nossa, realmente estou indo para o lugar certo? Ou você teve dúvidas? Como que foi esse processo? Assim? Eu vi que você meio que falou que gostou, assim, né? Mas você foi se apaixonando cada vez mais? Como foi para você, assim? Foi uma crescente. Foi quando... Acho que desde você não conhecia, né? Pelo que você falou. Desde a primeira aula eu sabia que aquele era o meu lugar, eu sabia que aquela era a minha oficina. Você é uma pessoa proativa, né? Sou extremamente proativa. Eu aprendo muito rápido, eu gosto de produzir. Então, Gêmeos com ascendente em Virgem, então você imagina o caos que é essa pessoa. Então, eu sou muito assim. Então, produção foi maravilhoso, aprender os jeitinhos, fazer uma ordem do dia, a mexer numa planilha, a organizar, a controlar cada... Eu sou controladora também, tem esse ponto. Mas a controlar cada aspecto da produção para chegar até o produto final. Então, isso me encantou muito. Então, todo o processo foi maravilhoso. Porque a gente tinha as oficinas de manhã.
as oficinas ligadas a cada elemento, então produção, câmera, edição, áudio, animação, mídias sociais e tal. E à tarde a gente tinha os sócios culturais, que era maravilhoso. Sim. Que era para você aprender a criar repertório. Bagagem cultural, para você aprender a falar dos seus sentimentos, entende? Porque você imagina, a galera em massa da periferia, você cresce numa situação vulnerável, né? De vulnerabilidade, que você não aprende a falar dos seus sentimentos, você não aprende a entender o seu lugar no mundo, a entender e aí você vai para um espaço que você é acolhido, que você tem o seu momento de reflexão, você tem o seu momento de contribuir enquanto pessoa, de chorar. Quantas vezes eu me peguei chorando? Nossa. Chorando com amigos, chorando com o professor, chorando com, sabe? E compartilhando aquilo. Então foi incrível, assim. Todo o processo foi muito libertador. Mas uma coisa que eu lembro, que a Jana, que estava aqui, maravilhosa, na minha época ela era... Inclusive, tava lá ela também. Foi a primeira entrevistada, né? Se você não assistiu, saudades. Depois desse episódio você vai lá. Você vai assistir o da Jana. Que ela falou que o criar, ele às vezes tem esse único lado negativo, é que ele não prepara o jovem totalmente para o mundo. Porque a gente fica dentro daquela bolha de amor, de cumplicidade, de o mercado vai ser maravilhoso. E aí quando você vai para o mercado, não é assim. Você não tá com a coraça. Tudo bem que a Márcia, ela tinha esse diferencial nas aulas de produção, que ela... preparava meio pro mercado. Você tinha que estar... Ela, ao mesmo tempo que ela tava ali te acolhendo, te abraçando, não. E se você não tiver um celular, você vai fazer como? A gente não passava por isso na cabeça. Nossa, então, eu tinha agenda. O primeiro produto que a gente recebeu, o material que a gente recebeu, era uma agenda. Meu, é muito legal. Só um recorte disso, assim, porque hoje a gente tá tão viciado em tecnologia que, tipo, sei lá, se o WhatsApp para, a gente esquece que pode ligar, né? Exatamente. A gente esquece que, tipo, pode ligar pras pessoas e conversar com elas. A gente fala, meu, como é que eu vou falar com as pessoas? Exatamente. Essa dependência, né? E ela já preparava pra isso. Ela já preparava pra isso. Então, a gente tinha uma agenda que a gente tinha que anotar todos os contatos de profissionais, fornecedores. Quando a gente precisava produzir alguma coisa que precisava comprar, ela falava, não, vocês não vão ficar aqui. A gente tava no centro ali, né? Perto da luz. Você achava tudo de tudo. Não, vocês vão lá pra 25, vocês vão lá pra Rua do Gasômetro. Eu quero uma tomada X. Vocês têm que pensar, o cenário é retrô. Vocês vão colocar uma tomada nova? Não, vocês vão na casa de material de construção procurar essa tomada. Eu lembro que muitas vezes a gente ia, pegava lá, tinha o transporte do próprio criar, a gente, né, as vans, quando a gente estava em produção dos produtos, e ia. Então, isso me deu uma boa preparada, assim, porque hoje em dia eu consigo me virar sem o celular, tranquilamente. Hoje em dia eu sou uma pessoa muito perdida. Eu uso o mapa para tudo, mas eu consigo me virar sem o mapa. Tenho agenda até hoje de contato, então eu tenho meus contatos salvos, contatos de fornecedores profissionais, tudo salvo, senha, eu tenho tudo anotado. Porque se você acabou ali, acabou, aí você perde para sempre. Não, faço backup de tudo na nuvem, mas tem coisas anotadas. Porque eu aprendi a produzir dessa forma, assim, tipo, a tecnologia é maravilhosa, você acessa em qualquer lugar, mas e se não tiver, sabe? Como que você faz a partir daí? Sim. Então, o criar, ele me deu muitos ensinamentos, assim, de acolhimento, mas eu digo que a Márcia preparou a gente, não para a vida, enquanto produtores, mas não totalmente, porque o mercado é muito diferente, e a gente chega bem cru e ninguém tá com muita paciência para ensinar, que esse é um grande problema do mercado audiovisual. Não, então já que você entrou nessa coisa do mercado, acabou o criar, né? Como é que era, na sua época, a expectativa de entrar no mercado de trabalho da sua turma? E até de você, assim, mas dando meio um panorama geral, assim, a galera tava muito ansiosa? Muito ansiosa. A gente teve um diferencial na minha turma, porque foi na época que tava gravando Na Quebrada, que era o filme em comemoração aos 10 anos do Criar, com as histórias dos ex-alunos e tal. Então, a gente participou muito
viu muito de perto a produção desse filme, principalmente quando eram gravados lá. Teve uns atores que fizeram vivências. A Diana é uma das atrizes principais do filme, então ela conseguiu extrair a essência do que era ser uma aluna. Então eu acompanhei muito de perto. E uma galera da minha turma conseguiu trabalhar no filme, nos bastidores. Então, principalmente da minha turma, acho que foram uns 4 que trabalharam em produção do filme mesmo. E a gente trabalhou com algumas coisinhas, então a expectativa era muito grande. Porque a gente estava vendo ali, sabe? E ali era o cinema, né? Que era talvez a miragem mais alta, assim, né? Exatamente. E a gente teve, ao longo da trajetória dentro do CRIA, a gente fez vários produtos audiovisual. Então, vários. O meu produto final... eu fiquei na produção geral, assim, né? Produção executiva de todos os produtos, mas teve uma animação, teve um documentário, teve um curta e teve um videoclipe. Então a gente produziu muita coisa para o TCC final. E fora o TCC final, a gente teve um TCC de produção, em que a gente tinha que produzir um doc, cada um, éramos em 15, 20, ai meu Deus, um número assim, entre 15 e 20. Cada um teve que produzir o seu próprio documentário. A gente tinha um tema e a gente teve... Então, a gente estava produzindo muitas coisas ao mesmo tempo. Então, a expectativa para ir para o mercado era muito alta. Porque você já estava vivenciando. Porque a gente já estava vivenciando. E eu tratava o criar, depois de um certo tempo, como trabalho. Né? Eu tratava como trabalho, eu tratava aquilo com muita seriedade. E muitos dos meus colegas também. Então a gente via que a galera ia despontando, e ia chegando os últimos 2 meses, a galera já estava saindo para o mercado. Pelo menos na minha turma teve muito disso, da galera já começar a fazer freela, empregado e tal, se empregar. E aí, faltando 1 mês para o curso acabar, a gente começa a inserção no mercado de trabalho. Então, as entrevistas diretas, assim, eu fiz 2 entrevistas. A primeira era para trabalhar de produção na companhia de teatro de Heliópolis. Eles estavam precisando de uma produtora. Legal. E aí foi massa, porque a atriz ali... Porque eu formei o CRIA junto com o Artes Dramáticas no Senac. Foi uma loucura. Nossa, saía do CRIA... Eu não vivia, nada. Foi uma loucura. Então, período de reclusão, assim, né? Literalmente. Muitas coisas ao mesmo tempo. Então, seria para trabalhar numa companhia de teatro. Eu falei, maravilhoso, super, super top e tal. Não rolou. E eu, beleza. Eu sou muito... Tá, não rolou, fico chateada ali, dou meus 5 minutos, depois vida que segue. Vamos tentar. Depois chamaram para fazer eu e uma outra menina, que era editora, trabalhava na edição, mas eles precisavam de uma produtora na ilha de edição de uma produtora. Uma produtora X, que eu não vou revelar o nome. Tá bom. E aí chamaram eu e outra menina pra ir. E a gente fez a entrevista. E aí a moça que entrevistou gostou muito de mim. Só que como eu não tinha experiência nenhuma com edição, né, ela ficou meio assim de contratar, mas gostou muito de mim. E aí ela me indicou pra uma outra vaga. E aí depois, não passei, aí depois de, sei lá, 1 mês, me chamaram para essa outra vaga. Fiz a entrevista, passei e comecei a trabalhar. E aí foi a primeira experiência no mercado de trabalho. Ó, pelo tom que você tá falando, por não ter revelado nomes e tal, imagino que não foi uma experiência tão boa, né? Por que não foi uma experiência boa, assim, dentro desse momento, né? Tá. Hoje, com a maturidade que eu tenho hoje, no auge dos meus 30 anos, eu consigo avaliar muito bem os pontos positivos e os pontos negativos dessa experiência de trabalho. Os pontos positivos eu aprendi. Não é que eu fui ensinada. Eu tive que aprender. Entendeu? Meio que na raça. Lembra aquilo que eu falei, que ninguém tem muita paciência pra ensinar quem tá começando? Sim. Você fala uma vez, é isso. E eu não quero erros, viu? Isso aconteceu com você? Isso aconteceu comigo. Então, eu aprendi. Aprendi a me virar, aprendi a fazer. Era uma função, eu trabalhava na Secretaria de Produção.
Era uma função que eu tinha que estar de um lado para o outro, fazendo muitas coisas. Então, eu aprendi muitas coisas. Um ponto positivo também, eu trabalhei com uma amiga minha, que também fez criar e trabalhava lá na época. Então, teve uma parceria ali muito grande, segurou a minha mão. Mas foi muito ruim por toda eu vou colocar violência porque é real. Foi uma violência psicológica que o estagiário sofreu, que a estagiária sofreu ali. Então eu ficava com medo de fazer qualquer coisa errada. Então eu sempre estava ali parecendo um bichinho prestes a estourar. E então foi muito ruim, porque não havia um espaço de aprendizado para quem está fazendo seu primeiro estágio, para quem está ali no seu primeiro emprego. Era só um espaço de, olha, eu quero assim. Você não fez assim? Por que você não fez assim? E tá. Então era uma pressão e que tudo bem, aí você vai pro mercado, de mimimi, né? Que eu escutei muito isso a minha vida inteira. Mas não é assim. Não é assim que funciona. Você pode trabalhar num ambiente de trabalho humanizado, sem precisar acuar aquela pessoa. Aquela pessoa está no mesmo momento que você esteve há muito tempo atrás. Ela precisa de ajuda, ela precisa que você olhe para ela, entenda e explique de novo. Explique. Não entendeu? Vamos lá de novo. O óbvio para você não pode ser óbvio para o outro. Então, foi um processo muito doloroso. Eu fiquei muito doente prestes a sair de lá. Eu fiquei bem doente. Eu tenho alguns problemas de saúde bem graves e tal. Então, na época, agravou muito a minha doença. Eu tenho uma doença de pele. Então, estourou, Fiquei uns 15 dias afastada por estresse emocional. E aí a pele tava toda estourada. Então, foi bem complexo. E aí uma amiga minha que também estudou comigo na mesma turma de produção, já estava fora da área e trabalhava numa editora de revistas científicas. E ela falou, olha, surgiu uma vaga, não precisa saber nada, porque aqui é um sistema, a gente aprende muito tranquilo. Você quer tentar? Eu falei, quero. Que isso aqui eu não aguento mais. E aí eu fui tentar e passei nessa vaga. E aí, calma, antes da gente ir na próxima vaga, queria visitar um pouco mais esse lugar da experiência que você teve, que infelizmente não foi tão boa. Você ficou quanto tempo nesse lugar? E eu perguntei até pra Camille, que foi a que a gente entrevistou antes, você acha que no audiovisual, por ter uma presença muito forte de homens, assim, às vezes a presença da mulher é um incômodo, ou é difícil lidar com a presença de uma mulher? Você acha que isso acontece? Isso é um ponto muito interessante. Isso eu vou falar num aspecto da minha experiência. No aspecto da minha experiência, eu trabalhava só com mulheres. As minhas chefes eram mulheres. Não que os homens não fossem escrotos, porque foram escrotos. Eu sofria assédio, de vários níveis, profissional, assédio sexual, olhadas que você, como uma jovem de 20 e poucos anos, se sente muito acuada. Mas em alguns ambientes profissionais, quando a mulher ela é tão acuada, é claro que os chefes dos chefes eram homem. A mulher é tão acuada que é aquilo da competição feminina, que é criado, enraizado nessa sociedade machista, que o jeito... E hoje, eu analiso isso hoje com muita terapia e maturidade. Elas foram condicionadas a ser daquela maneira, a ter aquela casca dura. Não eram mulheres que estavam ali há 2 anos. Eram mulheres maduras que já estavam na profissão. Tinha uma que já estava há 25 anos. Estava ali perto de se aposentar, entendeu? Fazendo a mesma função. Então, elas passaram por muita coisa. Sabe? Então, eu consigo ter essa maturidade hoje de analisar dessa ótica.
elas foram condicionadas a lidar com aquelas situações, a lidar com aquelas pessoas daquele jeito. Que elas aprenderam daquele jeito, elas aprenderam também daquela forma. Mas sim, o mercado de trabalho é muito machista, é muito opressor em relação à mulher, é muito difícil a gente chega num ambiente para trabalhar, sempre duvidam da nossa capacidade, né? Da nossa capacidade técnica, da nossa capacidade intelectual, sempre questionam. E quando você é uma mulher preta, quando você é uma mulher negra, isso é 10 vezes pior. Então, sim, há um ambiente nesse mercado de trabalho que é muito complexo para quem é mulher e, né, as outras caixinhas vai piorando a situação. Eu gosto muito de trazer isso, assim, Gley, porque eu sinto que quando você reflete sobre o audiovisual e como ele funciona e o fluxo, e aqui o espaço do Pode Criar, né, eu quero também que seja esse lugar, sabe, de refletir sobre os diversos setups técnicos que a gente pode ter de pessoas, de recursos humanos, de estrutura. Eu acho que aí a mudança acontece, né? Quando a gente cai nesse lugar e traz o diálogo. Exato. E tal. É muito legal você trazer esses pontos, assim, sabe? Porque precisa de escuta, né? As pessoas precisam ouvir mais, né? Entender outros lugares, né? E aí você saiu desse lugar, que foi um momento feliz, né? Porque você falou, agora eu vou, né, respirar. E aí, como é que foi esse lugar novo que sua amiga te chamou, né? Foi sua amiga que te chamou? Uhum. Pra ir nesse lugar novo. Como que foi tanto essa transição, a ansiedade, como que foi pra você? Foi uma experiência muito reconfortante. Porque por mais que fosse um ambiente muito novo, muito outro, muito diferente, eu consegui um ambiente de trabalho, de diálogo. Não tanto, tinha suas questões, mas era um ambiente totalmente tranquilo. Era uma função ali que eu tinha que executar, fazer isso, tá. Então foi uma mudança de chave muito boa nesse sentido profissional, assim. Eu cheguei muito acuada, então qualquer pessoa que vinha falar, questionar alguma coisa, não questionar de tipo, você tá fazendo errado, não, mas olha, vamos tentar de novo. Existe uma defensiva. Então, mas não... Aí um dia eu escutei do meu chefe, calma, eu não tô te acusando de nada. Vamos que legal. Aprender isso aqui. Então, teve um espaço, teve seus pontos negativos, teve também, mas o espaço de diálogo e de trabalho foi muito diferente do que eu estava ali acostumada. Então... Mas aí você entrou como produção? Você entrou como... Não, eu trabalhei numa editora de revistas científicas. Então eu trabalhava na parte de editoração mesmo. Entendi. Aprendi uma função totalmente outra, diferente. E aí eu aprendi a mexer no sistema, a fazer todo o processo de SGML na época, marcação SGML, de revistas científicas e tal. Então foi um mundo novo, assim, e que eu fui aprendendo com calma. E como é para você, em paralelo, trabalhar os seus projetos artísticos? Porque eu conheço, mas eu quero que ela conta para vocês. Eu sei que você tem toda essa paixão, né, Gley, pelos trabalhos em saraus, teatro. Você até falou um pouquinho antes de entrar no Criar, você já tinha um pouco, né, essa ligação. Como é que você lidava com o trabalho e essa sua paixão, assim? Você acha que também ter feito produção no Criar ajudou um pouco também a você a transitar por esses universos? Muito, muito. Tudo que eu aprendi lá, eu aplico em todos os aspectos da minha vida. Eu produzo a minha vida inteira. Arte sempre foi o que me moveu. Então, é a minha maior forma de expressão de amor, de vida. Então, ela sempre me moveu muito. Então, faço teatro desde os 13 anos. Comecei na ONG, que nem eu coloquei lá. Em 2011, entrei no Senac, formei em 2013. E segui trabalhando na área artística. Segui com o meu grupo de teatro, fazendo teatro. Fiz muito teatro de rua. E aí, depois, com o Criar, eu aprendi a escrever para edital, captar recursos. Nessa época,
O VAI estava começando, que é o Programa de Valorizações de Iniciativas Culturais da Prefeitura de São Paulo, então a gente foi aprendendo, começando não, né? Já tinha um tempinho, mas ampliando ali, a gente foi aprendendo como escrever, então Tem vai de lá, vai dois, né? de lá para cá também, a conhecer outros editais, outras leis municipais, federais, estaduais e por aí vai. Então, toda aquela bagagem eu trouxe para cá. Então, o Sarau de Paraisópolis nasce em 2011, dentro da ONG, que é o meu grande projeto aí. E a gente fica lá dentro da ONG de 2011 a 2018, fazendo sarau para a comunidade. Então, a gente abria as portas uma vez ao mês da ONG para a comunidade vir. A gente tinha um público ali de 100, 150 pessoas. E era incrível, maravilhoso, porque não era só os alunos que estavam ali fazendo as oficinas, também vinha os artistas de fora da comunidade, depois começou a vir outros artistas e fazer conexões com outros saraus, que era inspiração como o da Cooperifa, o sarau do vinho e tudo mais, a gente fazia essas ligações. Em 2018, a ONG não conseguiu mais comportar o sarau, então a gente saiu de lá e foi para um outro espaço dentro da comunidade, que abriu as portas pra gente, mas numa situação muito precária, porque não tinha banheiro, não tinha estrutura, o chão de terra batida, mas a gente foi e pegava uma caixa de som emprestada com um, a cadeira com outro, o microfone, tal, e fazia. Então a gente fez em 2019, num momento assim, muito guerrilha de fazer o sarau, mas foi maravilhoso. Só que aí foi um ponto, o 2019 foi um ponto de partida para mim muito, muito grande, porque a gente estava ali sem recurso nenhum, e aí quem conseguia emprestar pra gente também, não vai dar, então a gente tinha que fazer todo um cronograma. E aí a doença bate de novo, então eu fiquei bem doente nessa época, e aí eu tive que fazer uma cirurgia bem grande, fiquei ali parada há um bom tempo. E em faculdade, nessa época eu já estava na faculdade, então 2015, entrei na faculdade, conheci você, maravilhoso. Então, 2019 foi um ponto de ruptura bem grande na minha vida, principalmente na questão artística. Porque aí eu tive que pausar e aí eu virei para os meus amigos e falei, a gente não tem verba, não tem recurso, a gente não foi aprovado em edital por enquanto, vamos ter que parar. Isso eu só fazendo o sarau ali com o meu grupo de teatro, que é as Dádivas da Melanina, e trabalhando. Então, fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Mas, por enquanto, era só isso. Daqui a pouco aumenta um pouquinho. E aí, foi um ponto que a gente falou, vamos parar. Vamos deixar esse sonho parado até a gente conseguir se reerguer. E aí, de 2019 para final de 2019 para 2020, a gente se inscreveu no VAI de novo. Falou, vai ter que ir agora. Vai ter que ir. Dessa vez vai, né? Eu recuperando da cirurgia ainda e tal. Veio a pandemia. Nossa. Aí veio a pandemia, aí foi um momento, acho que crítico para todo mundo, assim, mas foi algo que me impactou muito, porque era isso, né? Esse momento de paralisação, de sufoco ali, então foi um período tenebroso, assim, acho que para todos, mas eu senti muito, porque é isso, eu não podia estar na rua, eu não podia estar fazendo o que eu gostava de fazer, ver as pessoas, de fazer arte, e eu só tava ali trabalhando, eu já trabalhava em home office desde 2019, aí foi uma loucura, porque, né, 2020, pandemia, e sem poder se comunicar com as pessoas, sem poder fazer arte, sem poder produzir nada, só trabalhando, e aí todo mundo perdeu o emprego, minha mãe tava desempregada, minha irmã desempregada, meu irmão trabalha também na área, esse é um ponto bom que eu não trouxe meu irmão aqui, então meu irmão seguiu meus passos, meu irmão foi da turma 11 do CRIAR, ele fez iluminação, hoje em dia ele trabalha aí na área, tem empresa e tudo mais. Pô, vou trazer seu irmão aí. Fala. Sim, meu irmão, eu com alguém em casa e também não. Aí, tem meu irmão também, Christian, e meu irmão ficou sem trabalho porque caiu todos os trabalhos na área e só eu trabalhando. Então, foi uma pressão muito grande por ser arrimo de família, né, ser o único salário. Todo mundo doente, porque minha família, infelizmente, tem problemas crônicos de saúde. A minha doença agravou muito na pandemia, então eu sentia dor 24 horas por dia, foi muito complexo. Mas aí eu falei, mano, a arte vive, né? Aí eu juntei
fiz live com a galera, fiz chat, falei, mano, vamos fazer alguma coisa? Vamos falar com os artistas? Mandando DM pra todo mundo. Manda um vídeo seu, que você estiver aí cantando, fazendo alguma coisa na sala. Vamos fazer um sarau. Vamos juntar todos esses vídeos, fazer um sarau, vamos fazer uma live, aí você entra. E aí a gente conseguiu, nessa época, 2020, fazer 3 saraus assim, dessa forma, como tava todo mundo fazendo. Live, online mesmo. online, e lindo, maravilhoso. E aí a gente foi aprovado no Vai. Só que todas as verbas ficaram paradas, represadas em 2020, por conta da pandemia, né? Não tinha quem despachar, não tinha. E aí a gente ficou represada. Em 2021, eles liberaram a verba, mas naquilo, olha, vocês têm essa verba, mas a pandemia tá aí, a vacina tá começando, vocês têm que seguir todos os protocolos. E aí a gente seguiu compramos câmera, iluminação, fizemos montamos um home studio dentro da casa da galera do coletivo. E montamos esse home studio e começamos a gravar seguindo as regras sanitárias. Então a equipe já era ali reduzida, a gente meio que se isolava uma semana junto, para não ter problema. E aí a gente chamava um artista, assim, espaçado, higienizava tudo, álcool gel, máscara, tira a máscara, cantou, coloca a máscara. Cuidados, E assim, a gente conseguiu fazer em 2021, graças ao Vai, o Sarau online, que foi maravilhoso. E que a gente estava comemorando a nossa 10 anos e 100 edições. Então foi incrível, foi lindo, a gente conseguiu. 2022, a coisa já estava melhorando um pouquinho mais, né? Graças a Deus. E aí, a gente continua fazendo o sarau ali online nos primeiros meses. A gente passou no Vai de novo, agora com a modalidade 2, que é uma graninha um pouco maior. Compramos outros equipamentos, investimos. E o nosso grande sonho era, depois de 10 anos, fazer um prêmio para premiar esses artistas, né? Então, a gente fez o prêmio Sarau de Paraisópolis de Resistência Artística. E aí, os artistas que participavam de edições do Sarau, estavam aptos a concorrer no prêmio. Então, a gente gravou todo mundo. Então, teve toda essa produção audiovisual aí por trás de gravar todo mundo, editar e tal. Depois, a gente subiu esses vídeos para votação pública. E lá em novembro, a gente fez o prêmio, nosso primeiro prêmio. A gente já estava no formato presencial aí também, tomando todos os cuidados sanitários. E foi maravilhoso. Mas aí 2021 foi aquele momento de acoplar projetos. Então, de fazer várias coisas, ali estava voltando à normalidade pós-Covid. 2022 a gente continuou lá com o projeto do Sarau, igual eu falei. E aí em abril eu fui ajudar uma amiga minha que resolveu abrir uma galeria de fotografia dentro de Paraisópolis. Falou, Glê, você me ajuda, a gente vai para um evento chamado Expo Favela. Convidaram a gente para levar a exposição para lá e tal. Eu queria saber se você topa produzir com a gente. Eu falei, mano, super, bora. Tamo aí. Aí fiquei enclausulada quinta, sexta, sábado e domingo. Então, a gente, quinta foi o dia da montagem. Então, chegamos lá às 6 horas da manhã no WTC, ali nas Nações Unidas. O Celso Altaide, que é o grande organizador, né, que é o idealizador do evento, ofereceu o espaço de exposição para ela, para levar a exposição dela, que são com mais 13 fotógrafos de Paraisópolis, retratando Paraisópolis. É a coisa mais linda, vocês precisam conhecer, por favor. Nossa, qual que é o nome dessa? Galeria Beco Visceral. Galeria Beco Visceral. Isso Se a galera procurar em algum lugar hoje, acha maravilhoso, vocês vão ficar encantados. Anota aí. Acessem lá, depois vai colocar tudo no link aqui, ó, embaixo. Depois dessa ativação. Tudo aí, ó, os Instagram, tudo no projeto pra vocês seguirem. E aí eu falei, super top, bora fazer, bora montar. E aí foi uma experiência incrível, porque é aquilo, né? Você tava ali com o sarau, aí você vai fazer a produção de uma galeria. Então, pensar na estrutura, de como montar aquilo. E a gente montou realmente, levou os quadros, embalou os quadros, desembalou os quadros, montou na estrutura lá que tinha com arame, medindo tudo, ficou a coisa mais linda. E eu fiquei lá os próximos 3 dias, levando meu computador, né? Na sexta, que eu trabalho home office, então tem essa praticidade de levar o computador e trabalhar de qualquer lugar.
E foi incrível, foi uma experiência incrível. E aí, após isso, a Marcela Novaes, vocês vão ouvir muito falar dessa mulher por aí, que inclusive voltou ontem da Alemanha, que ganhou um prêmio lá de fotografia, falou assim, quer entrar pro projeto? Bora trabalhar comigo? Eu falei, doida, né? Não tá fazendo nada, só trabalhando, produzindo sarau. O meu grupo de teatro aí não tinha voltado, né? A gente vai iniciar os trabalhos agora 2023 para 2024. Falei, bora fazer. Tô fazendo nada. E aí eu comecei a trabalhar com a Galeria Beco Visceral e hoje faço a gestão e a produção da galeria, todos os eventos, atividades que a gente faz. E aí, em paralelo, isso em 2022, aí eu fui convidada para fazer a curadoria da Mostra Cultural de Paraisópolis, que todas as curadoras basicamente são as minhas ex-professoras das instituições e tal que eu frequentava. Então é um momento de muito amor, tá ali compartilhando tudo que eu aprendi com elas e voltando para a comunidade, porque a Mostra Cultural é um evento que há 18 anos acontece dentro da comunidade. Acontecia de forma presencial antes da pandemia, né? Como tudo. E que reunia mais de 7.000 pessoas e todas as escolas, instituições e artistas da comunidade no aniversário de Paraisópolis, que é o dia 16 de setembro. E aí rolava esse super mega evento que dentro do céu, Paraisópolis, e cada salinha era de um artista, de uma escola, e apresentando os trabalhos que eles realizaram ao longo do ano, baseado no tema da mostra. Então, cada ano tem um tema diferente. E aí eu falo, a gente tá online, a gente tá precisando de uma pessoa jovem que entenda dessa parte online, você topa ajudar? Topo, bora produzir, bora fazer. E aí eu comecei a participar da mostra e fazer a produção, né? Entrar em contato com os artistas, captar esses vídeos e tudo mais, juntar, fazer o roteiro da live, montar site, aprendi a montar site, loucura. E aí de 2020, 2023 e 2024, a próxima, a mostra agora, a 18ª, o tema foi A Máquina do Tempo, foi dia 16 agora de setembro, então tá bem recente, foi lindo, maravilhoso, online, né, então a gente fez todo, gravamos lá, e aí então são esses projetos, trabalho, né, é bom lembrar, aí o Sarau de Paraisópolis, a Galeria Beco Visceral e a curadoria da mostra, e agora retornando com as dádivas da Melanina, que é o meu grupo teatral, que a gente passou também no edital do Vai, então tanto o Beco quanto as dádivas passou no programa Vai. O Beco, a gente vai fazer 2 exposições aí, da oficina de fotografia para as crianças dentro da comunidade, e as dádivas vai montar um novo espetáculo teatral aí. Então tem muita coisa acontecendo. Nossa, não, então... Clay, você contando aqui, juro pra você, tem um momento que eu fiquei assim. Sabe quando você tá admirando e tá vendo? Qual foi o primeiro projeto que ela citou? Juro, é muita coisa, né? Vai ficar aí no link. Vai ficar, você me passa todos, eu vou deixar. Mas, ó, tem uma coisa aqui que eu fiquei pensando enquanto você falava, que assim, isso eu já observava na faculdade, e agora você contando aqui no Pode Criar, eu observo mais. Você realmente é muito proativa, né, Clay? De tocar muitas coisas ao mesmo tempo, assim, o espírito de produção mesmo, assim, né? Quando você fez o Criar, eu acho que você acertou, tipo, muito em cheio, né? Mas eu gostaria de fazer uma pergunta. A arte, eu vejo que todos esses projetos têm um pouco da questão da arte ali envolvida, né? Tipo, o sarau, a questão do que você faz ali dentro do Paraisópolis, né? Que você comentou e tal. Como você acha que a arte... Por que a arte é tão impactante na vida das pessoas, você acha? Você acha que a arte tem esse poder de mudança mesmo? Tem. A arte, ela tem um... Pensa só, no momento, a pandemia é o maior exemplo de como a arte funciona e como ela movimenta a nossa vida. Na pandemia, a gente ficou sem tudo. Mas qual foi a primeira coisa que despontou a fazer uma live? Um cantor, um artista, que foi a classe que mais sofreu, porque não tinha emprego de maneira alguma, tava tudo parado, represado. Né? Eu lembro que teve uma live sertaneja que bateu o recorde, né? Marília Mendonça, rainha. Sim. A
arte foi o que moveu as pessoas. As séries, né? As séries, o cinema, o assistir algo, ler algo, isso tudo é arte. É a arte que fala, que dá esse respiro. Então, a arte, ela tá em tudo. Ela movimenta tudo, né? Seja no cinema, seja no teatro, seja na música, seja nos livros, na literatura. Tudo é arte, tudo tá movimentando. Então, sem ela, o ser humano não é o ser humano. O ser humano criou a arte para se expressar, para retratar uma parte que é difícil até de explicar, que não é palpável e que é tão entrelaçada no que a gente é hoje. Então eu enxergo... E ela tem sim a arte, tem esse poder. A arte salva, né? E salva de verdade, parece clichê, mas eu sou o que eu sou hoje, eu resisto porque eu resisto hoje, eu sobrevivo, eu sou resiliente por conta da arte, por conta desse poder de me movimentar. Porque assim, pensa só, uma pessoa que já acabou de fazer sua 15ª cirurgia, né? Que tem uma doença que é debilitante e tal, me paralisa. Por que eu faço tanta coisa ao mesmo tempo, né? Trabalho em terapia, haja terapia. Obrigada, doutora Elaine. Porque são tantos momentos em que eu precisei parar, que meu corpo precisou parar, que aí eu quero fazer tudo. Quando eu tenho energia, quando eu tenho força, quando eu tenho saúde, eu quero fazer tudo. Eu quero dar o meu melhor, eu quero sentar na plateia e apresentar um artista e olhar para o lado e ver a galera com o olho brilhando, ou falando, eu quero apresentar lá também. Então bora fazer isso. Ver o poder, o poder transformador daquilo, sabe? Ver como aquilo movimenta. Então, é por isso que eu me movo. É para isso que eu vivo, assim, para ver esse impacto que tudo causa nas pessoas. Tudo é um momento transformador, tudo mexe o mundo ali. A Denise Fraga, eu vi numa entrevista recente, ela fala que o papel dela enquanto atriz nem que seja mudar a vida, mudar o mundo de alguém. Porque ela sabe que a pessoa... Por que o teatro ele é tão maravilhoso, né? Pensando aí. Porque quando a pessoa senta lá e assiste e vivencia aquilo físico, por mais que você não esteja tocando, você tá ali emanando energia, respirando é transformador. Então ela fala isso, né? Que o trabalho, que ela tem o dever de missão cumprida quando ela, nem que seja uma pessoa que sai do teatro modificado, que sai ali refletindo sobre aquilo. Então essa também é a minha missão com a arte, assim, com esse poder. Eu acredito muito na educação, né? Eu acredito muito nesse poder transformador porque eu fui impactada com isso, porque eu fui uma garota periférica, sou uma mulher periférica, eu moro na favela até hoje, mas que aos 13 anos de idade fui para um projeto social e conheci o teatro. E quando eu pisei ali a primeira vez, tudo mudou. Porque eu tinha uma perspectiva, minha mãe me ensinou a ler, apesar de ter ido só até a 4ª série e não saber muita coisa, ela catando as letrinhas me ensinou a ler a minha irmã, ensinou a ler o meu irmão. E a única frase que eu levo para a vida, para tudo, para definir a minha vida a única coisa que a gente leva desse mundo é o que a gente aprende, é a educação. E foi a minha mãe que disse isso. E eu acredito muito nisso. Então, quando a gente aprende, e a gente aprende que compartilhar aquilo é muito mais valioso do que guardar aquilo para si, a gente aprende em dobro. E aí a gente acaba aprendendo com o outro. E o outro vai aprender com o outro e é uma rede gigante de aprendizado, de transformação. Então, é por isso. Acho que tá explicado. Não, nossa, muito. É porque eu sinto que o audiovisual, ele também tem esse lugar, né? De transformar, igual você citou na pandemia, né? A questão do cinema, das séries, assim. E isso só foi possível por conta da arte, né? Por essa coisa de criar, dessa coisa do lúdico, né? E o lúdico se misturar com a realidade para explicar algumas coisas que a gente sente, né? Isso eu acho muito incrível, assim. E eu, olhando a sua trajetória, assim, Gley, eu vejo que a produção sempre esteve presente na sua vida, né? Sempre.
Porque... Surtada. Não, meu, até quando você desistiu, por exemplo, desistiu não, mas quando você fez a primeira vez o Criar, que não deu certo, aí você teve que se reproduzir de novo pra tentar de novo, né? Tipo, cara, é muito foda, assim. A minha vida é feita de me reinventar. A única tatuagem que eu tenho... E de sobreviver, né? Sobreviver é o meu... Quando as pessoas perguntam, ai, tá tudo bem? Tô viva. Sobrevivi, tô viva. Eu tenho tatuado, sobrevivi. É a única tatuagem que eu tenho, que eu tive Muito coragem de legal. fazer. Aham. Por conta disso. Porque é se reinventar, é sobreviver todo dia, é sobreviver para poder viver, né? Que viver não é só você acordar às 5 horas da manhã, trabalhar, tá. Almoçar, jantar, tal. Não, viver é o todo. É o quanto a vida é prazerosa para você. Então, é a minha frase de vida, assim. Então, o audiovisual, ele tá muito entrelaçado. Eu terminei, fiz faculdade de jornalismo, a gente fez faculdade de jornalismo. Ali de 2015 até 2019, né? Que a gente demorou um pouquinho para se formar. Porque ao longo dessa trajetória eu fui fazendo muitos problemas de saúde para sobreviver. Eu ia para a faculdade, você lembra? Eu Com um lembro. travesseirinho debaixo das axilas, porque eu tinha acabado de operar axila, eu tive que tirar Eu lembro, toda a gente. pele da axila, das duas axilas, né? Mas eu ia pra faculdade. Às vezes eu não sentava em sala de aula porque tava doendo, né? O cóccix ali. Mas eu ia, porque eu amo estudar. Às vezes enche o saco, às vezes enche. Aí eu paro, respiro, volto. Eu amo estudar. Sempre tô procurando aprender alguma coisa. Então, e o jornalismo, a faculdade veio através do CRIAR. Porque Verdade. o CRIAR, ele tem uma parceria, eu tinha, não sei ainda. Com a Estácio. com a Acho que ele ainda Estácio, tem a parceria com a Estácio. que é muito legal e que aí ofereciam bolsas, né? Você prestava lá uma provinha e aí os ex-alunos podiam cursar uma faculdade gratuita, que foi só assim, eu fiz tudo gratuito nessa vida, viu? Graças à bolsa. Eu sou a prova viva que as bolsas funcionam também. E aí a gente estudou junto jornalismo, nos formamos ali no final de 2019. E foi maravilhoso. Comunicação sempre foi o meu lado, né? Afinal, eu tô falando aqui mais que o homem da cobra, então comunicação sempre foi o meu lado ativo. Então, fazer jornalismo foi uma realização de um sonho também. E que eu aplico hoje também na vida. E aí o audiovisual volta, né? Volta ali com as produções do Sarau, tal. Audiovisual, mas ele volta numa outra vertente. Afinal, eu fiz produção. Mas hoje em dia, o que eu mais faço é produção cultural. Fiz um freelo ou outro de produção audiovisual, produção de cast e tal, dentro do audiovisual. Mas hoje em dia eu trabalho muito com roteiro. Olha que curioso. Então, em 2021, que eu falei, a mudança ali, final de 2021 para 2022, eu recebi um convite do Vini, que a gente estudou com a gente, que ele tava, tô aqui com um colega e a gente tá trabalhando junto e a gente precisa de mais uma pessoa pra equipe de roteiro. Você topa? Falei, topo. Eu lá sei fazer roteiro? Não sei, mas eu gosto de escrever, então topa. E aí eu fui trabalhar com roteiro, aprendendo assim, eu era o terceirizado, a gente era o terceirizado do terceirizado, assim, uns laranja ali. Mas foi maravilhoso, porque eu aprendi a fazer roteiro para várias coisas. O que eu mais fazia na época, né, foi até ali final do ano passado, que foi quando eu parei, era para YouTube. Então, para YouTubers, influencers. Então, fiz muitos vídeos de YouTube que vocês estão vendo aí, é roteiro meu. Muitos não, gente, alguns só. Então, eu fazia muito vídeo para alguns influencers de YouTube, eles nem imaginam quem eu sou, porque, né, esse nome não aparece, afinal, você é um terceirizado. Mas eu aprendi muito, fiz muita publi, eu odeio fazer roteiro de publi, gente, é um saco. Mas fiz bastante roteiro de publi, fiz bastante roteiro. E aí eu fui para outras nuances, fiz roteiro de podcast, né? Para projetos menores, ou fazia um episódio só e tal. E aí tô nessa de roteiro, e aí eu tô construindo. O audiovisual tá voltando pra minha vida, porque eu tenho alguns roteiros aí que eu quero gravar. Então são curtas, uma série de curtas.
E então, além de produzir os roteiros, eu também quero produzir e dirigir os meus próprios. Então, o audiovisual tá voltando também nesse momento, sentido nessa mais transição. autoral, mais artístico, de amadurecimento, né? Com muita terapia, pós-traumas, de estar num set, de ver. Então, tá sendo bem legal nesse sentido, assim. Então, mais um tiquezinho aí de coisas que eu tô fazendo em paralelo. Gley, você é uma mulher incrível. É muitas coisas, eu tô assim, admirada. Assim, Eu muito deixei legal. ele sem palavras, pessoal. Porque o Di, na faculdade, tinha duas. Nossa, Eu sentava ali, ele com o é. cafezinho dele. É E a verdade. gente papeava, a gente voltava junto, às vezes, lembra? Que era no caminho que era eu, você e o Gustavo, não É, é? a gente voltava assim, junto. Fazia todos os trabalhos juntos, basicamente. Aí às vezes também os nossos happy hour eram eu, você, o Gustavo e a Yara Aham. e a Thaís, né? Tinha a Thaís também. Eu sempre topava um litrão e uma coxinha, pessoal. Não. É sobre É isso. sobre Falava, isso, ó, tá tô tudo aqui, bem. já tô aqui, tá tudo bem. Mas foi maravilhoso, Uma assim. época muito boa, Foi né? uma época Nossa. muito boa. Nossa, Gley, tô muito assim, antes da a gente já tá indo pro encerramento, mas eu sempre faço essa pergunta que eu, assim, eu acho muito legal, assim, quando a pessoa vem, começa a compartilhar a história dela, e aí ela fala, eu tava num ponto A, e aí você vê, sabe igual o roteiro que você tem o clímax e a mudança? Você me contou ali o seu início, que você tentou, não deu certo, aí você foi a segunda vez, aí recebeu um não, mas aí veio um sim, né, que veio no meio do caminho. Você olhando a Gley lá, essa Gley que tava lá, batendo a porta do criar e tal, até a Gley de hoje, o que você falaria pra essa Gley, assim? Se você pudesse, sabe? Qual é o sentimento que você traz, assim, até pra compartilhar com as pessoas? Não desistir. Tentar e tentar e tentar. Porque às vezes, assim, principalmente pra você que é uma pessoa negra, pra você que é uma pessoa periférica, é muito doloroso. O trajeto não é fácil, o trajeto é doloroso. Você já nasce com 10 passos de distância do primeiro degrau, sabe? Mas é muito. E isso adoece muito a gente, né? Haja terapia. Mas não desistir, não desistir. Se eu tivesse desistido e eu estava a ponto de desistir, porque eu falei, não vou tentar de novo. Mas aí a galera falou, não desiste, você vai. Aí eu confiei e fui. E tudo foi muito assim na minha vida, de insistir, de acreditar e de acreditar naquela oportunidade. Então esse é o primeiro passo. De insistir, de continuar e acreditar naquela oportunidade, que é uma oportunidade para você. E depois, que aí vira o primeiro passo, é acreditar em você. Porque o mais louco, você só consegue avançar na caminhada quando tem pessoas que acreditam em você. Porque quando as pessoas que acreditam em você olham para você e falam, eu confio em você, você se olha no espelho e você acaba confiando em você. Então, o mais importante nessa trajetória é você conseguir identificar as pessoas que olham para você nos olhos e falam, eu acredito em você. Porque aquilo se torna verdade para você. E eu falo isso, e é uma experiência muito pessoal minha, hoje em dia. Porque foi assim, sabe? De insistir, porque as pessoas os meus amigos que insistiram lá comigo, que fizeram criar, não, você consegue, eu acredito em você, vai. E eu acreditei, e eu fui. E hoje em dia eu acredito muito no meu potencial. Hoje em dia eu vejo que, sim, eu poderia estar num patamar ou outro, eu poderia estar num outro. Tem estruturas que estão ali consolidadas pra gente, como a gente que tá aqui no estúdio, ficarem num certo local. Mas a gente tem que continuar ali com a brincadeira mesmo, sabe? Metendo o pé na porta e puxando os nossos, dando a mão. Eu vejo muita gente, quem tá lá no audiovisual hoje em dia, que tá, né, que veio ali junto, muita gente tem uns bons exemplos aí. Então eu tenho notoriedade para falar isso. Que às vezes esquece que tem um parceiro lá que tá sem trabalhar, que você poderia chamar ele é bom, acredita naquele teu parceiro.
acredita no potencial daquela pessoa. Então, quando a gente acredita na gente, a gente tem confiança para acreditar no outro e continuar fazendo essa escadinha. Porque subir junto é muito mais gostoso. Tá lá no topo, ai, Maldivas, maravilhoso. Mas sem ninguém do teu lado, pô. Sim. Aí não vale. Subir junto é muito mais gostoso. E é subir no nosso tempo. Claro que o nosso tempo é muito mais... Mas faz o teu. Acredita no teu. Acredita em você. E vai. Então é isso. Gley, maravilhosa. Meu, muito obrigado eu por você vir agradeço. aqui no Pode Criar, compartilhar a sua história. Para mim, cada vez mais tem ficado claro que o Pode Criar tem esse propósito, né? De compartilhar vivências e, através dessas vivências, inspirar outras pessoas, sabe? E Que a gente você é uma acredita inspiração, viu? Eu digo isso porque eu acredito em você. Obrigado, Gley. Eu acredito em vocês também, tá, gente? Vocês estão Obrigado. fazendo... Porque eu fico de longe lá, só olhando e falando, ai, que foda. Olha, esse menino, ele acredita nele, ele vai, ele faz, ele junta uma galera massa. Então, eu tô aqui hoje porque a gente tá junto. A gente tá subindo junto. Obrigado, Gley. Eu que agradeço. Me emocionou, me emocionou. Gley, obrigado, de coração. Deus te abençoe assim enormemente. Sabe o carinho que eu tenho pela sua pessoa? Você também, obrigado, você viu, sabe. Gley? Você é uma mulher foda. Obrigado. Somos. Boa. Ó, depois dessa, se você não se inscrever, não curtir e não compartilhar o canal, assim, ó, ajude o produtor de conteúdo. Por A favor. gente sabe o quanto é difícil, né, Gley? Assim, projetos independentes e tal, mas, ó, vem com a gente. Obrigado por ter acompanhado essa história. Até o próximo episódio. É isso aí. Valeu, galera. Show! Obrigado, Gley. Um abraço.